Aqui é Sara Letícia falando diretamente da cidade de São Paulo, capital. Eu venho tratar de um tema, irmãos queridos, muito delicado. Um tema que hoje as igrejas, elas tratam um tanto quanto de forma vulgarizada, algo que não é qualquer pessoa que recebe este chamado. Vejam bem, eu vou esperar um momento enquanto os irmãos eles vêm até esta live. Eu melhorei um pouco, né, a didática aqui de uma live assim, né, sem ser através do computador. Tá um pouco frio, de repente, vento, e talvez vai vir uma tempestade. Mas eu estou aqui no meio do olho do furacão para dizer a vocês algo muitíssimo importante. Muitas vezes a igreja trata de uma forma confusa, e outras vezes maldosa e leviana. Mas o que é um profeta? E como fazer esse discernimento? Vejamos bem, olha só onde eu estou. Estou na rua. O profeta, irmãos, primeiramente, muito confundido com o ministério profético. Mas qual é a diferença? O profeta, ele tem que necessariamente ter visto Cristo, principalmente glorificado. Necessariamente ele tem que ouvir a voz do Deus de Israel e seu Filho amado, sentir a presença de Deus, ver Deus, falar e conversar com Deus. Este é um profeta. Ele escuta, ele vê e ele sente a Deus. E o que é um ministério profético? É o que hoje se vê na vastidão da igreja. O ministério profético eu sinto, a pessoa sente, por inspiração do Espírito Santo, mas ela não vê Deus, ela não fala com Deus, ela não é um profeta. Porque o profeta necessariamente tem que ter estas três características. Ele tem que ver Deus, falar com Deus e sentir a presença viva, pessoal de Deus. E necessariamente, como o critério maior, ele tem que ter visto Cristo glorificado e ser chamado pelo Pai e pelo Messias. Boa noite aos irmãos que estão chegando a esta live abençoada e esclarecedora. E o que é um profeta? O profeta, ele diz coisas pontuais em detalhes. E estas coisas acontecem exatamente como Deus usou aquele profeta, aquela profeta. Só na casa da Rafaela? Diferentemente de um ministério profético, que a pessoa ela sente e ela não tem discernimento nem do porquê ela está falando. Veja bem a diferença. Olha, irmãos, eu sinto que esta cidade vai ser castigada por Deus. Isso é um ministério profético. A pessoa apenas está sentindo pelo Espírito Santo. Agora, um
profeta. Haverá um grande terremoto nesta cidade, 7.0, porque assim Deus disse. E assim acontecerá. Por que eu estou explicando? Porque é necessário que os irmãos tenham discernimento. Vejam só um exemplo. O Luquinhas, que andou com meu esposo lá em Israel, né? Andou assim, auxiliando, ele foi chamado por Cristo a ser um servo, né? Auxiliando ao meu esposo, né? Ele teve um chamado de pregador e de ministério profético. Ele não é um profeta. Eu saí de Jerusalém com o ministério de profeta. E queiram as pessoas acreditar ou não, depois de mim, quando eu sumi pela vontade de Deus, virá as duas testemunhas. Por isso, o Luquinhas, ele é diferente, ele não anda comigo, porque ele não tem o mesmo ministério que o meu. Está atrapalhando ouvir? Vocês estão ouvindo bem? Deixa eu me... E agora, irmãos, estão conseguindo ouvir? Deixa eu vir aqui. Talvez aqui melhore. Estão conseguindo me ouvir bem? Dá para ouvir? Tá ventando bastante, irmãos. Deixa eu virar assim, talvez melhore. E agora? Melhorou? Então eu vou repetir aos irmãos. Por que é necessário essa explicação que eu estou dando? Para que vocês não venham a ser confundidos pelo inimigo. Hoje nas igrejas, o que nós vemos é uma coisa chamada ministério profético. O que é um ministério profético? A pessoa sente no coração algo que o Espírito Santo faz ela sentir e ela fala. Olha a diferença. A pessoa diz: eu sinto que aqui, essa cidade vai ser castigada. Mas ela não sabe o que, quando, como, onde. Agora, o profeta, uma pessoa que... O que é um profeta? Viu Cristo glorificado, tem um comissionamento pessoal de Cristo, do Pai. Ele vê o Pai, a Cristo no caso, porque ninguém fica vivo se ver a face do Pai. Então ele vê a Cristo, ele fala com Cristo e ele sente a Cristo. Este é um profeta. Ministério profético apenas sente no coração algo muito longínquo, sem detalhes. Olha a diferença. O profeta diz, já com mais detalhes: acontecerá, assim Deus diz, um terremoto nesta cidade, 7.0. Por castigo divino, esta cidade está como Nínive. Passou aqui alguém, um profeta, pregando arrependimento. Agora eis que vem o castigo e não há como escapar. Assim Deus diz. E é assim um profeta. Porque pela boca do profeta Deus fala. E o que um profeta fala acontece exatamente aquilo. É necessário, irmãos, que vocês saibam a diferença. Que nem eu citei o exemplo do Luquinhas. O Luquinhas não é um profeta. O Luquinhas, ele recebeu um chamado de pregar aqui em São Paulo, de pregador, com ministério profético. Mas ele não é um profeta. Entenderam agora o exemplo?
A pessoa que tem um ministério profético, ela recebe inspirações do Espírito, mas ela não vê a Cristo, ela não tem um chamado, um comissionamento de profeta, ela não tem experiências, porque para ser um profeta, além das experiências, tem que ter o chamado de profeta e ter visto Cristo glorificado. Entendam a diferença. E eu vou dizer algo, irmãos, muito importante. Depois de mim, vêm as duas testemunhas. Quando eu sumi pela vontade de Deus, vêm as duas testemunhas. Então creiam na palavra de Deus, porque o Deus de Israel, ele é vivo, ele dá temor, muito na verdade. Muitas pessoas estão levando o Deus de Israel à brincadeira. Amanhã, segundo alguns, vai se comemorar, não gosto muito de mencionar, mas é o nome de uma entidade espírita, né? Há 3, 4 dias atrás houve um desfile de 150 mil pessoas para Exu lá na Paulista, né? Olha lá, 150 mil pessoas, irmão. Ou seja, não se arrependeram. Isso é uma assinada, eles estão assinando a sentença deles. Na verdade, Deus já decretou, né? Não tem como mudar, né? Este lugar, ele vai ser castigado pelo Deus de Israel. Vejam bem. Então, irmãos, eis aí. Por que eu digo isso? Para que vocês tenham esse discernimento, né? Não sejam enganados nem confundidos, ok? Essa live, ela é curta, ela é mais para explicar sobre a diferença de dois ministérios, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Irmãos, o que eu tenho a dizer a vocês, que realmente eu tive uma experiência, não uma, mas várias, com Deus de Israel. Ele é vivo, irmãos, ele é vivo. Confiem, se for preciso, morram por Cristo, porque o nosso Deus existe. Realmente, Cristo morreu crucificado na cruz do Calvário por nós. Realmente, irmãos, ele carregou o peso do mundo, dos nossos pecados, das nossas dores. Ele realmente fez isso. Não tenham dúvidas. Tenham fé. Fé no Altíssimo, porque na hora de mais pesada escuridão, ele vai prover vocês muito mais que corajoso, irmão. Ele carregou, sabe o que, além dos nossos pecados? As nossas dores, as nossas enfermidades, todo o peso de uma existência inteira na alma dele. Por isso está escrito em Isaías 53 que ele derramou, não foi seu corpo, a sua alma na morte. Não foi só o corpo dele que ele derramou na morte, mas a alma, irmão. Isso é muito forte, isso é muito pesado. Que Deus venha levantar-se, porque muitos tratam isso com muito descaso. Esquecem-se do sacrifício que foi feito para que as pessoas se tornassem melhor. E hoje as pessoas estão mais egoístas, avarentas, idólatras. Tem mexilhões no ouvido, não conseguem ver a sã doutrina. Hedonistas, parecem que, desculpe a palavra, estão no cio.
agem muitas vezes como animais. Vai lá ver no bairro de vocês mesmo, funk, né? E para ir para pior. As pessoas estão agindo muitas vezes como animais irracionais. Parece que não são criaturas de Deus. Na minha humilde opinião, o funk deveria ser proibido. Então, irmãos, é isso que eu venho falar para vocês. Sigam firme a palavra. Muito em breve ele virá, né? O nosso amado virá, o amado de nossas almas, irmãos. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês. Eu não tenho medo do escuro, irmão. Sabe por quê? Eu ando aqui de madrugada, tudinho, em São Paulo, capital. Sabe por quê? Porque maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu ando com Deus, a presença do Pai, em nome de Yeshua. Muitas vezes coisas, né, pessoas já roubaram na minha frente, né? Vejo até materialização, coisas estranhas, né? As pessoas, elas ficam estranhas, mas eu não temo não. Temei ao Senhor, porque é este que pode, né, salvar ou destruir a nossa alma. Entendem? Irmãos, vejam bem, igreja, irmãos, igreja, entendam. Se Deus, Ele não mora em templos construídos por mãos humanas, como você pode dizer, no caso não você, é maneira de dizer, né? Como a pessoa pode dizer que Deus está em tal lugar, que Deus está em tal lugar ou em outro lugar, para não dar nomes. Se o templo do Espírito somos nós, igreja, irmãos, é nós. Igreja pode estar no meio-fio, pode estar dentro de uma congregação que é chamada de igreja tal, igreja tal, igreja tal, porque são congregações. Mas a igreja, ela não está tabelada. Ela pode estar na rua ou fora da rua, em templos construídos por mãos humanas ou fora deles. Isto, o que é a igreja? A igreja é aquela que segue os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. Qual testemunho? Leva no coração o sacrifício do Filho amado de Deus até o fim. Se necessário morrer for, a pessoa morre. Ela é igreja. Entenderam? É um servo do Altíssimo. Esse mundo, irmãos, está igual um Titanic. É que muitos não perceberam ainda. E ainda, olha só, Satanás e a personificação dele no filme do Titanic, né? Aquele que gostava que tinha a menina como noiva. Simbolicamente, se você pegar ali, você consegue entender. Vou falar. Simbolicamente, né? Que é a menina significa Israel, né? A igreja, Israel. E ele tem dinheiro, ele dá um colar, né? Que se reflete as coisas do mundo para a menina. Mas ele diz no filme, nem Deus afunda esse barco, esse navio. Aí o que Deus falou? Opa, vou afundar, porque a minha soberania ninguém ultrapassa. Ninguém ultrapassa. E aí o navio afundou. Então, eles estão assim, que Deus não vai fazer, que Deus não vai, que não vai. Mas o Apocalipse ninguém vai cancelar. Irmãos, olha, eu agradeço muito a Deus, mas vocês não sabem quanto por vocês. Cada irmãozinho de bom coração que
que gosta de ouvir a palavra, seja quando eu tô de bom humor, seja quando eu tô brava. Cada irmãozinho que ora, que ajuda, vocês não sabem como eu agradeço pela vida de vocês e peço que vocês sejam abençoados, sabe? Que Deus proteja tanto a mim quanto a vocês, sabe? Agora o que eu estou fazendo se chama exortação, com amor aos irmãos. Mas é isso, irmãos, para que vocês tenham, eu estou dando de forma amorosa e gratuita o discernimento, para que vocês não sejam enganados e não sejam confundidos, né? Porque o Criador é o meu marido, Ele me provê. Eu vou deixar vocês com aquele gostinho de quero mais de live, mas que vocês, que esta live venha a entrar no coração, nos olhos, em vocês com o Espírito Santo. Fiquem na paz do Criador, tá bom? Que o Deus Yahweh, Deus de Israel, em nome de Yeshua, os abençoe. Até mais, irmão.